Ezequiel 37, abra sua Bíblia, nós vamos ler Ezequiel 37, eu vou ler aqui mais apressadamente, aqui mais acelerado aqui o texto, para que a gente se detenha um pouco de tempo na explanação. Ezequiel 37, o título é A Visão de um Vale de Ossos Secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, com muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão viver estes ossos? Respondi: por Deus, tu sabes. E disse-me ele: profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós e vos farei crescer carne sobre vós, e vos estenderei pele e porei sobre vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram carnes. E estendeu pele sobre eles, e não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem, dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram de pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados. Porém, profetize e diz-lhes: assim diz o Senhor, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor quando vos abrir a vossa sepultura e vos fazer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu Espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. E disse isto e fiz, diz o Senhor. Amém e amém. Essa, Senhor, é a tua palavra nessa manhã, que o Senhor possa nos falar acerca dela, nosso coração, naquilo que precisamos, em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Irmãos, nós vamos ser breves, porque nós já temos a ceia. Aqui, esse texto, nós cantamos o hino, aqui nesse texto, o profeta Ezequiel é levado por Deus, diz o texto, que veio sobre mim a mão do Senhor. A mão do Senhor. Tem muitos lugares que você pode ir por conta própria, tem muitos lugares que o seu carro pode te levar, tem muitos lugares que um avião pode te levar, mas há lugares que só a mão do Senhor pode te levar. Há lugares que só Deus pode nos levar. E nessa visão que o profeta Ezequiel teve, só Deus, só o Espírito de Deus podia levá-lo a este lugar onde ele teve essa visão. E foi o que o Senhor fez, o levou a este vale, e ele viu ali ossos sequíssimos, numerosos. O contexto dessa visão do profeta do profeta Ezequiel, é o seguinte, irmãos: o povo de Israel estava cativo na Babilônia. E eles achavam que estavam perdidos, porque eles achavam: vamos perecer aqui no exílio, vamos perecer aqui como escravos, mas vamos morrer aqui. Na verdade, o Senhor estava dizendo para eles o seguinte: olha, o Senhor estava dizendo para eles o seguinte: vocês não vão ficar aqui. Eles achavam: vamos morrer na escravidão, estamos exilados, estamos sendo escravizados, vamos morrer aqui. O Senhor diz: eu vos abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela. Porque eles achavam: nós estamos mortos aqui, estamos escravos, sufocados, vamos morrer aqui, estamos sepultados na Babilônia. Deus diz: não. Eu vou abrir a sepultura de vocês, tirar vocês daí e vou levar vocês para a terra de Israel. O Senhor estava dizendo: eu vou levantar vocês. Vocês são escravos, estão se sentindo mortos, mas eu vou mudar isso. E é interessante que esse é o desfecho, mas o meio do que aconteceu,
através da palavra que o profeta Ezequiel profetizou, o Senhor manda, primeiro mostra para Ezequiel a situação. Olha como está o povo. O povo está morto. O povo está seco, morto, está se sentindo arrasado. E o profeta tem essa visão que Deus mostra, olha como o povo está. Ele vê o povo morto, os ossos simplesmente secos, e Deus faz uma pergunta para ele: por acaso esses ossos podem voltar a viver? O profeta Ezequiel dá a única resposta possível: Senhor, tu sabes. Irmão, tem momentos na nossa vida que a gente adulto, né, vai fazendo as coisas, vai tentando resolver aqui, ali. Chega um momento da nossa vida que não tem mais o que a gente fazer. E aí você não tem mais o que fazer, Aí você vai para Deus e fala: Deus, isso é errado. Aliás, é errado isso que a gente faz. Porque a gente busca Deus como último recurso. Deus não devia ser nosso último recurso, devia ser o nosso único recurso. Então Deus não devia ser o nosso último recurso, Deus devia ser o nosso único. Então você percebe, a gente está sentindo alguma coisa? Vai para o hospital. Manda comprar um remédio, compra o remédio. Toma um remédio. Não resolve? Volta para o hospital. Compra o remédio, toma o remédio. Quando não tem mais cura, aí a gente vai para Deus. Porque às vezes falta fé para a gente. Como se Deus fosse o nosso último recurso. Ah, não tem mais jeito, então agora vamos para Deus. Não, Deus tem que ser o nosso primeiro recurso. Deus tem que ser o primeiro, a gente tem que ir primeiro em Deus. E depois, se Deus falar: não vou te curar, aí a gente vai no hospital. O Senhor vai no hospital, a gente tem que ir. Mas a gente trata Deus como se fosse o último recurso. É como se Deus fosse um bombeiro. Enquanto está tudo bem, não precisa chamar. Foi o que um bombeiro disse uma vez numa palestra que eu estava assistindo. Ele disse: ninguém convida o bombeiro para um churrasco. Quando um churrasco liga para um bombeiro, é que alguém já se queimou, é que já pegou fogo. Porque enquanto a churrasqueira está funcionando e a carne está boa, ninguém liga para o bombeiro. O bombeiro não é convidado. O bombeiro só é convidado quando a churrasqueira pega fogo. Aí o bombeiro é convidado não para comer carne, mas para salvar quem está queimando. É a mesma coisa. A gente liga para Deus como se fosse um bombeiro. Por que você não fala com Deus quando tudo vai bem? Por que você não fala com Deus quando tudo está certo? Você só vai falar com Deus quando já está tudo errado, tudo perdido. Então aqui o profeta Ezequiel vai dizer o seguinte: o Senhor é quem sabe. Tu sabes. A resposta dele quer dizer: se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. Chega um momento na nossa vida, irmãos, que não tem mais o que fazer. A gente vai a Deus e diz: Senhor, agora é com o Senhor, eu não tenho mais o que fazer. Então o Senhor vai nos abençoar, vai nos ajudar. Então o profeta Ezequiel está dizendo: se o Senhor quiser, o Senhor é que sabe, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. Só que aí Deus vai fazer, mas Deus vai dizer a parte dele. Então Deus vai dizer: profeta, então profetiza a esses ossos. E diga para os ossos: assim diz o Senhor. Olha só, interessante que o que vai levantar esses ossos, a primeira coisa que vai unir esses ossos, essa profecia do profeta Ezequiel, olha o que é. E me fez andar em redor deles, estavam secos, então pode reviver esses ossos? Respondi: Senhor, tu sabes. Então disse: profetiza esses ossos e diz-lhes: os secos, ouvi a palavra do Senhor. Então a primeira coisa é: ouça o que o Senhor vai dizer. Amém? Me empresta o outro telefone aí, por favor. O azul. Som. Alô, som. Então, irmãos, esse está pipocando demais. Ouça a palavra do Senhor. A primeira coisa que faz um crente ressuscitar, se levantar, ter vida novamente, é ouvir o que Deus tem a dizer. Quando o crente para de ouvir Deus, não quer mais dar ouvido a Deus, aí a coisa fica triste. O crente que deixa de ouvir Deus morre, resseca, fica seco. Você quer ser ressuscitado? Você quer voltar a viver? Ouça o que o Senhor tem para te dizer. Aqueles crentes que deixam de ouvir Deus, não, isso não tem nada a ver, vão se afastando, eles morrem, ficam secos. A primeira coisa que Deus vai dizer para o profeta é: profetize esses ossos e diga: ouvi a palavra do Senhor. Então, a primeira coisa, meus irmãos, se nessa manhã nós quisermos sair daqui vivos espiritualmente, nós temos que dar ouvido a Deus.
Dar ouvido a Deus. Tem crente que não quer mais dar ouvido a Deus. Ele dá ouvido ao amigo, dá ouvido à internet, a isso, aquilo, mas não dá ouvidos a Deus. Dê ouvido à palavra do Senhor. Ouça o que o Senhor está te dizendo. Ouça o que o Senhor está falando com você. Talvez não seja o que você quer ouvir, mas é o que você precisa. Dê ouvido ao que Deus está dizendo. Primeira coisa, esses ossos têm que ouvir o que Deus vai falar. Tem que ouvir. Uma igreja que não dá ouvidos a Deus, ela morre, ela seca. Quantas vezes você conhece crentes que estão secos, crentes secos, não verte uma lágrima, coração duro, por quê? Não ouvem Deus, não dão mais ouvidos a Deus, estão ouvindo a isso, aquilo, mas não ouvem Deus. Num mundo com tantas vozes, nós estamos num mundo com tantas vozes, você entra na internet, todo mundo está falando sobre tudo, todo mundo tem opinião sobre tudo, todo mundo é especialista em tudo, entendeu? Todo mundo sabe tudo, todo mundo tem voz. Já disse um estudioso no passado que no futuro todo mundo teria, né, a sua voz. A internet deu voz a todo mundo, inclusive para os idiotas. Esse é um problema. Inclusive para os loucos. Aí você entra na internet, tem vozes de sábios, mas tem vozes de idiota, tem vozes de louco. Aí você ouve todas. Você vai fazer o quê? Num mundo com tantas vozes, parar, silenciar esse mundo e ouvir a Deus é um exercício que nós temos que fazer. Nós temos que parar, silenciar todo esse mundo e ouvir o que Deus tem a nos dizer. Ouvir a voz de Deus. Ouvir o Senhor. E diz assim, ouvir a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Ouvir a palavra do Senhor. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você tem que ouvir o que Deus tem a dizer. A fé vem pelo ouvir. Ninguém tem fé por pregar. Ele tem tanta fé porque ele prega bastante. Não, a fé é para quem ouve, não é para quem fala. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esse ouvir, entenda-se, dar ouvidos. Assim como em Apocalipse diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. É o sentido de ouça, ou seja, dê ouvidos ao que o Espírito está falando. Aqui é a mesma coisa, a fé vem para quem dá ouvidos ao que Deus fala. Quando você dá ouvido ao que Deus falou, você tem fé. Assim diz o Senhor a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. O Senhor está dizendo, eu vou fazer entrar em vocês o Espírito e vocês vão viver. Aqui, irmãos, perceba que Deus começou pelo fim. O começo é juntar os ossos, depois formar o tendão, formar a pele, mas Deus diz logo o seguinte, eu vou fazer vocês viver, porque eu vou colocar em vocês o Espírito. Aí, olha só, porei tendões sobre vós e vos farei crescer carne. Então tem osso que bate em osso, se junta. Estão juntos, que bom. Agora tem tendão, também estão juntos. Tem pele, que bom. A nossa igreja é uma igreja que a gente sempre está junto. Ok, é um osso junto com outro osso. A gente está ligado, a gente tem uma ligação, é o tendão, estamos ligados. A gente tem uma cobertura, é a pele, mas isso não quer dizer que a gente tem vida. Porque o que nos une não é a carne, é o Espírito. Então aqui um osso juntou outro osso, tá bom, é o primeiro passo, está junto. O primeiro passo é estar juntos. Ter tendões, ter ligação, ter pele, ter cobertura. Mas isso não quer dizer que eles tenham vida. Nem sempre, quando a igreja está junto, nós estamos vivos. Nós podemos nos juntar um monte de mortos, estarmos todos juntos, abraçados e mortos. Porque o que vai nos trazer vida é o Espírito. Então a igreja só estará viva se ela tiver o Espírito. Ajuntamento não é comunhão. Quando se faz jogo aqui no estádio, junta milhares de pessoas. Aí não quer dizer comunhão, é ajuntamento. A igreja tem 400 pessoas, tudo lá dentro do culto, todo mundo junto, até encostado um braço no outro. Às vezes a gente pega até na mão do outro. Ajuntamento não quer dizer comunhão. Comunhão não é ajuntamento. Comunhão é um ato do Espírito.
A comunhão vai além do estar juntos. A comunhão vai além da proximidade física. A comunhão é distante. A comunhão vai distante. Você pode estar aqui, o seu irmão viaja lá para o Nordeste, mas vocês têm comunhão. O que acontece com ele lá te alcança aqui. Você que ora por ele lá, você intercede por ele, vocês estão ligados pelo Espírito. É a comunhão. É o que nós vamos saudar hoje aqui na ceia do Senhor, a comunhão. Então ele vai colocar tendões, vão colocar osso com osso, tendão, pele, vai trazer, eles vão ficar perfeitos, mas ainda não têm vida. Então o Senhor vai dizer, eles podem viver, o Senhor sabe. Então no versículo 9 o Senhor diz, então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza filho do homem, diz, assim diz o Senhor, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses ossos para que vivam. Nessa manhã o que nós estamos aqui pedindo, nós cantamos esse hino, é que os ventos do Espírito Santo, os 4 ventos do Espírito venham sobre nós e tragam vida sobre a nossa casa, tragam vida sobre nosso lar, sobre a nossa família, que a nossa família não seja só uma família que está junto, mas que ele esteja em comunhão, que a nossa casa não seja só uma casa onde a gente tem osso, tendão e pele, mas que a gente tenha vida dentro da nossa casa, não é só uma casa de reunião, mas uma casa de comunhão, que o Espírito Santo de Deus possa trazer essa comunhão na sua casa. Então aqui o Senhor diz, sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura. Meu irmão, minha irmã, eu só posso dizer para você nessa manhã o seguinte, a única coisa que eu posso te dizer é, o Senhor está dizendo para você que Ele vai abrir a sua sepultura. Você está se sentindo fraco, morto. Sua casa, os relacionamentos da sua casa podem estar mortos. Os seus sonhos podem estar mortos, mas nessa manhã o Senhor está dizendo, eu vou trazer o meu Espírito sobre a sua casa. Eu vou trazer o meu Espírito sobre a sua vida. E o Espírito de Deus vai soprar sobre a sua vida. E Ele vai trazer vida à sua casa. Vai trazer vida à sua família. Vai trazer vida ao seu casamento. Vai trazer vida na sua vida. Porque estar vivo não é existir. A gente não foi chamado para existir. A gente foi chamado para viver. Porque quando Jesus é existência em abundância, não, Jesus é vida abundante. Então quem serve a Jesus não é só para existir, é para viver, e viver em abundância. Por fim, porém em vós o meu espírito. Então a gente tem tanto espírito também, né? Tem gente que tem um espírito beligerante, um espírito de confusão. Acho que aquele irmão que é bravo. Você fala uma coisa, ele fala 2, ele fala 3. É um espírito beligerante. Tem um irmão que tem um espírito vingativo. Tem outro que tem um espírito de traição. Tem outro que tem um espírito de mentira. Repreenda tudo isso na sua vida. Repreendamos tudo isso na vida da igreja. Todo espírito contrário, beligerante, espírito de vingança, espírito de traição está repreendido em nome de Jesus. O único espírito que nós queremos sobre nós é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus que estabelece vida em nossas vidas, que estabelece vida na nossa casa. O Espírito de Deus diz o seguinte, porém vós o meu Espírito vivereis e vos estabelecerei na própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Que Ele é o Senhor, que Ele abençoa, que Ele cura, que Ele salva a nossa casa. Quem pode abençoar a sua casa? Quem pode resolver a situação que está colocada dentro do seu lar? Tem coisas que você não pode fazer. Tem coisas que a gente não consegue fazer. Quem pode ir lá e solucionar? É o Espírito Santo de Deus. Assim como, usando o que o irmão Alexandre disse aqui nessa manhã, que quando o vento vem na casa dele, as janelas estão abertas, o vento entra lá e sopra tudo e derruba as coisas. Eu quero dizer para você também, nessa manhã, abra as portas do seu coração para que o vento, para que o sopro do Espírito possa entrar na sua vida. E você sabe que no hebraico a palavra sopro e Espírito é a mesma palavra, que é o ruá. Então a mesma palavra de sopro, de vento e de Espírito é a mesma palavra. Então para que o vento, por isso que vida é fôlego. Quando a pessoa não está morta, ela não tem mais fôlego. Quando Deus fez o Adão do barro, formou o homem não tinha espírito. O que Deus fez? Soprou. O sopro na narina do homem, o homem recebeu um fôlego. O fôlego é a vida, é o espírito. Então abra a sua casa, abra o seu coração, para que o vento do Espírito entre na sua casa, entre na sua família, entre na sua vida. Por fim, eu termino dizendo o seguinte, que estes ossos secos, que esse
A situação quando o profeta teve a visão era uma situação de morte. Depois da operação de Deus, o que resultou foi numa situação de vida. Olha só. Depois que o profeta profetizou, diz: e viveram e se puseram de pé. Viveram e se puseram de pé. Aquilo que está morto na sua vida, aquilo que está morto na sua casa, o Senhor, nessa manhã, pela sua misericórdia, pode soprar com o seu espírito e colocar de pé, vivo, porque Ele pode fazer. O profeta Ezequiel diz: tu sabes, se o Senhor quiser, o Senhor pode. É a mesma coisa. Se Ele quiser, Ele pode. E se Ele pode, Ele faz. Porque Ele é misericordioso. Amém? Então que o Senhor, nessa manhã, entre na minha casa, na sua casa, entre na nossa casa. Tudo aquilo que está errado, que o Senhor possa corrigir. A palavra do Senhor diz que a palavra do Senhor é aquela que vai aplanar os montes, nivelar as pressões. Ela coloca tudo no devido lugar. Quando o vento do Espírito vem, contrário ao vento, né, de tsunami, os ventos que tem por aí, que saem destruindo, o vento do Espírito vem ordenando. O vento do Espírito vem ressuscitando. O vento que tem por aí, ele vem destruindo e matando. O vento de Deus vem ressuscitando, levantando quem está caído, colocando no lugar aquilo que saiu do lugar. O vento do Espírito vem ordenando todas as coisas. O vento do Espírito traz paz. O vento do Espírito traz alegria na nossa casa. Tem coisa, meu irmão, minha irmã, que não é por força. Eu vou bater no meu filho. Às vezes eu fico nervoso, falo, não, eu preciso fazer alguma coisa, preciso tomar uma postura com meu filho. Às vezes eu fico também nervoso, sou pai. Mas aí o Senhor diz o que na sua palavra? Olha o que o Senhor diz na sua palavra. Zacarias 4:6. Olha o que o Senhor diz. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor. Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não por força, nem por poder. O poder aqui é violência. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Minha casa é uma bagunça. Sabe o que eu vou fazer? Vou chegar lá, vou pôr um para fora, vou bater no outro, vou quebrar tudo e vou organizar. Não é por força, nem por violência. É pelo Espírito de Deus. O que você tem que fazer como pai, como mãe, como homem, como mulher da casa? Chegar na sua casa e quebrar tudo e bater em todo mundo? Chutar o cachorro? Não. Você vai mostrar descontrole, vai mostrar que você é um ímpio, que você não tem os frutos do Espírito, que você não tem domínio próprio. Não. Você tem que chegar lá e orar a Deus, apresentar tudo a Deus. Abrir as janelas e falar: Senhor, entra com o teu vento aqui, traz teu Espírito aqui, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Amém? O que vai corrigir a nossa casa não é força nem violência, é o Espírito de Deus.